Que existem muitas histórias fantasiosas envolvendo a família real britânica, a gente já tá careca de saber, mas criar um reality show em que supostamente se escolheria uma noiva para um dos príncipes é uma coisa totalmente fora de controle. E pior que isso existiu mesmo. E olha que esse delírio aí não tem muito tempo também não. Ele foi televisionado em 2014, o reality se chamava I Wanna Marry Harry, ou Quero Me Casar com o Harry, e tinha 12 mulheres disputando a suposta atenção do suposto príncipe da Inglaterra. Não preciso nem falar para ninguém que foi um grande fiasco, né? Pois é, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Em 2014, o príncipe Harry era um curupira solteiro, recém-separado da segunda namorada, que era a modelo Cressida. Foi aí que a Fox teve uma brilhante ideia, que pensou assim, e se eu juntar um monte de solteiras e aí levar todo mundo a acreditar que elas seriam a futura duquesa de Sussex, a nova neta ali, emprestada da rainha Betinha. Para qualquer pessoa, com o mínimo de bom senso, a ideia soaria bem ridícula. E não iria pra frente também, Mas os executivos acharam aquilo genial e colocaram esse plano em prática. Eles reuniram várias americanas lá no Reino Unido e tudo que elas sabiam era que estavam num reality show de namoro, disputando ali o coração de um solteirão. O formato, ele era bem parecido com aquele The Bachelor, que é muito famoso nos Estados Unidos, que já passou aqui no Brasil também. A diferença é que eles tentaram forçar ali a ideia de que o cara em questão era o príncipe Harry, ainda que ele não tivesse nem ali chegado perto do Harry de verdade. É óbvio que a monarquia jamais concordaria em fazer um reality show para poder escolher uma nova integrante ali para a família, então colocaram um empresário chamado Matthew Hicks para poder fazer o papel do Duque de Sussex. Quanto à aparência, ele tem as mesmas características do Harry, mas eu não sei se alguém de fato ficaria confuso, ainda mais vendo o cara assim de pertinho. Ele teve que estudar a família real, até fazer algumas aulas de etiqueta também, até porque em 2014 a gente já tinha acesso a redes sociais, 3G, acesso à informação. Tudo bem também que assim, as mulheres eram americanas, isso, e com certeza a escolha desse elenco também foi muito certeira, porque os americanos em si, eles até têm uma fama, de não saber muito bem o que se passa ali fora dos Estados Unidos. Então não foi tão difícil assim criar um ambiente em que elas acreditariam que de fato estavam saindo com o príncipe Harry em si. Algumas até admitiram que não tinham a mínima ideia de como era o rosto do príncipe Harry. A Fox fez várias propagandas também nos comerciais, dizendo que aquelas mulheres estavam ali acreditando que o cara em questão era mesmo o filho de Carluxo e Diana, abre aspas. 12 mulheres americanas em busca do amor se mudaram para um castelo para conhecer um cara comum que está se passando pelo príncipe Harry. Bem-vindos ao conto de fadas, fecha aspas. E foi assim que começou uma das maiores histórias de catfish da TV. Catfish é você se passar por alguém que você não é, usar uma imagem ali de uma outra pessoa. Enfim, nesse caso, a ideia era que elas acreditassem, inclusive, que o rapaz do programa de TV era de fato o príncipe Harry. É um catfish misturado com gaslighting bem pesado também, Para colaborar com esse ambiente, a produção levou essas meninas também num voo de madrugada dos Estados Unidos para a Inglaterra. E aí deixou todas elas confinadas num quarto de hotel, fechado por uma semana. E depois desse período, um luxuoso Rolls Royce buscou todas elas, que foram levadas para Englefield House, que é uma casa de campo medieval e que foi retratada na série como um castelo, só que não tem tamanho para ser um castelo. Quando elas foram para lá, elas não sabiam quem era o homem em questão, ao ver o castelo, elas começaram a especular que talvez poderia ser alguma coisa relacionada à monarquia, quem sabe. Claro que ninguém imaginava que seria um príncipe, talvez um título ali mais furrequinha, um sir, sei lá, um conde, mas um príncipe era demais, E tudo ali era bem cenográfico também, as mulheres estavam num elegante brunch no meio do jardim, quando de repente baixou um helicóptero e de lá elas puderam ver de longe um cara bem alto, branco, e ruivo, e um monte de segurança também estava ali, em volta do cara, enfim. Lógico que isso aí também reforçou a suposição de que talvez fosse uma pessoa importante. O falso Harry e as participantes se conheceram pessoalmente pela primeira vez durante um baile de máscaras, onde todo mundo tinha
uma parte do rosto coberta. E só dava pra ver mesmo ali o cabelo, né? O cabelo ruivo, enfim. E o sósia, ele era evasivo também em algumas respostas, né? Ele não deixava claro se era mesmo o príncipe Harry, né? Ou se não. O objetivo do programa era que ele tivesse encontros pra lá de luxuosos também, e aí a cada semana uma delas ia sendo eliminada. Teve encontro em balões, que ia ser caríssimo, teve em restaurantes chiques também, né? De tudo quanto é jeito. Em alguns deles apareciam alguns falsos paparazzis ali também, né? Em outros encontros, o suposto príncipe, ele tinha que sair correndo, abandonar o evento, né? Falaram que era uma questão de segurança, enfim. Dentro da casa de campo tinha um mordomo também, pra lá de caricato, que ficava chamando o Matthew de Sir, né? E de Sua Alteza Real. E aí eu repito, em nenhum momento eles diziam assim com todas as letras que o cara era o príncipe Harry. Mas ficavam dando esses sinais aí. A vencedora, que se chama Kimberly Birch, ela contou anos mais tarde, numa entrevista, que a produção ficava cochichando ali pelos corredores de noite, né? Quando todo mundo já estava ali dormindo nos quartos, mais ou menos assim, abre aspas. Vocês têm que levar ele de volta ao Palácio de Buckingham. A família real está muito chateada. Eles não estão felizes com esse programa. Isso é uma coisa nova que eles nunca tinham feito, fecha aspas. Lá pelas tantas, essa Kimberly aí, ela disse também que ela foi num passeio por Londres com as meninas, e aí, pela janela do ônibus, ela viu aquelas máscaras que tem o rosto do Harry, né? Só que tem um buraquinho ali no lugar dos olhos para você colocar e amarrar com uma fita. E foi aí que ela chegou à conclusão de que aquele não era o príncipe Harry. Que dava pra ver nitidamente, né, as diferenças. E aí ela alega que começou a duvidar e compartilhou também com as outras participantes que tinha uma coisa muito esquisita. E aí algumas acreditaram, outras não, né? E para tentar dar um fim nesse burburinho, entrou em cena um psicólogo que foi lá conversar com as meninas, né, que não estavam acreditando nessa esparrela toda. Ele ficou ressaltando que a ideia parecia uma loucura, né, que as coisas estavam realmente muito confusas, né, elas estavam longe de casa, mas era para elas meio que comprarem essa história, né, porque de fato ele era sim o príncipe Harry. E aí o tal do homem até ameaçou também, dizendo que não era bom que elas ficassem ali duvidando, né. Depois as meninas até descobriram que aquele cara lá não era psicólogo coisíssima nenhuma. Era mais um funcionário ali da produção, né? Que não queria que essa narrativa fosse estragada. Um dos jornais até brincou que a Fox isolou as meninas, porque para alguém acreditar que aquilo ali era mesmo, né? O príncipe Harry tinha que ter passado por um confinamento e ter acesso ilimitado ao álcool, né? Até porque, vamos combinar aqui, que né, era uma insanidade pensar que ficaria noiva de um neto da rainha através de um programa. Não preciso nem falar também que a experiência não deu certo, e quando eu digo não deu certo, eu imagino que deve ter tido uma meia dúzia aí de espectadores, porque só 4 episódios foram ao ar na TV aberta, né? E aí os outros 4 episódios foram colocados nos serviços de streaming. Foi com certeza um flop muito maior do que todo mundo imaginava. Para piorar a situação, todo mundo achou também que o Matthew tinha o carisma de um picolé de chuchu. Pelo menos o Harry, ele era uma pessoa divertida, quando ele era um pouco mais novo, né? Apesar da história do reality ter sido essa, várias ex-participantes também contaram que a realidade era muito diferente, né? E que o serviço de edição teve que trabalhar bastante aí para entregar o que entregou. A parte, inclusive, que elas eram americanas em busca de um amor, né? Pelo visto, era meio que a única coisa que era verdade. Um agente teria abordado essas meninas aí também, que eram modelos, né, em sua maioria, modelos, atrizes, blogueiras ou algum tipo de influenciadoras. E aí, no processo de escolha de elenco, ninguém nunca disse nada sobre realeza. Elas só ficavam ali toda hora sendo avisadas de que era um partidão, né? Enfim. E aí, pelo que foi explicado também para elas, o programa se chamaria, na verdade, Dream Date, né? Ou o Encontro dos Sonhos. A Andrea Fox, que foi uma das competidoras, ela disse, inclusive, que tudo giraria em torno de ter essa experiência aí de conviver com as outras meninas, que estavam ali numa situação meio parecida, né? Buscando um cara legal, estariam em busca de um amor. Os produtores também até disseram várias vezes que não era para elas pensarem no The Bachelor, que era uma coisa que não tinha nada a ver, né? O curioso é que o programa ganhou fama lá na Inglaterra por ser, né, um The Bachelor de baixo orçamento. De tão fuleiro que era o negócio.
A Kimberly, que foi a vencedora, ela escreveu também um texto para o site Insider explicando um pouco mais sobre essa experiência aí. E ela conta que no dia que ela falou lá sobre a máscara, né, que não parecia ser o Harry, uma pessoa da produção deixou ela meio que de castigo em confinamento pelo resto do dia, numa espécie de uma solitária, né? Depois alguém foi lá, pediu para que ela não comentasse sobre isso aí, né, o que ela achava que ela tinha visto, para não estragar a surpresa no fim, o famoso gaslighting. Pois é, daquele momento em diante, ela ficou bem mais tranquila também, porque ela sabia que não era o príncipe Harry em si, então ela podia relaxar, né? Inclusive ela ficou muito surpresa de ter vencido aí essa competição, porque no dia da gravação do episódio final, o Matthew revelou para ela que era só mais um inglês qualquer, né, com cabelo ruivo, não era príncipe, coisa nenhuma. E aí ela alega que respondeu que ela já sabia de tudo aquilo, né, mas que essa fala inclusive foi editada e não apareceu no programa. Os dois, eles não puderam ter contato por 3 meses, depois desse tempo aí, eles até chegaram a conversar, né, mas cada um seguiu a sua vida e não se encontraram mais. Um dia, a Kimberly inclusive estava de boa, andando de carro, quando ela ouviu uma chamada no rádio que quase fez a mulher infartar. Porque o apresentador do programa estava ali zombando das americanas, né? Sem noção, né? Isso falas do cara, que entraram no reality show achando que iam se casar com o príncipe Harry. Ela disse que ficou apavoradíssima, porque inclusive teve medo, né, de entrar no processo seletivo, achando que o reality show pudesse ser alguma coisa muito idiota que manchasse a imagem dela, né? Inclusive devia ter confiado na própria intuição, minha filha. E eu te poupar muito aí dessa vergonha, que foi passada no débito, né? Não foi nem no crediário, foi no débito. A Kim conta também que chegou a torcer para o reality não ir ao ar, mas até aquele momento Inês já era morta, já tinha assinado o contrato, né? Enfim. Para surpresa dela, não passou muito tempo também e o príncipe Harry de verdade estava mesmo namorando uma atriz americana, né? Dona Meghan Markle. Será que ele tirou essa ideia desse programa aí? Se a carreira da Kimberly também tivesse decolado, né? Quem sabe atualmente ela não fosse vizinha lá de porta, né? De Harry e Meghan, lá em Montecito. Pode ser, né? Pra quem ficou curioso e entende de inglês também, né? Aqui no YouTube tem todos os episódios dessa temporada, dessa marmotice. É uma vergonha alheia sem tamanho, vou deixar o link aqui na descrição, mas não tem legenda, tá? Tô só em inglês. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.